Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui em Porto Alegre desde sexta-feira e eu vim acompanhado de um discípulo meu chamado Dhira Chaitanya. Na verdade, ele é um missionário. O trabalho dele é divulgar a nossa literatura, especialmente nos aeroportos e nas universidades. Então, ele tem um feedback interessante das pessoas, né? E ele comentou comigo que ele tem percebido que, devido aos últimos acontecimentos, tantos problemas de diferentes níveis, né, ele tem percebido que as pessoas, a esperança das pessoas tem diminuído e elas têm optado mais por ações sociais e até se tornado um pouco mais ateístas. Então ele queria saber se eu concordava com isso e por que isso está acontecendo. Eu achei um tema bastante interessante. Então eu vou colocar esse tema aqui na tela para vocês pensarem um pouquinho sobre isso e vou fazer meus comentários, tá bem? Vamos lá então. Estamos diante de um tema interessante que merece, que inspira a nossa reflexão. Não apenas quem me fez a pergunta, mas acredito que você e muitas outras pessoas têm se questionado se as religiões de fato têm cumprido com seus papéis, não apenas o papel religioso, o papel espiritual, mas o papel intelectual, o papel filosófico, o papel até social. E eu acho que, na verdade, existem dois extremos que não são nada interessantes, né? Um extremo seria a gente achar que a solução está meramente na fé e nós nos rendermos a um segmento religioso e nos fecharmos dentro de uma caixinha achando que a fé vai resolver tudo e negligenciar o nosso lado intelectual, o nosso lado filosófico e até negligenciar também uma contribuição mais social. Talvez você possa até chamar isso de uma pessoa fanática que está ali encerrada, né? E eu prefiro não chamar essa pessoa de fanática, mas não discordo de você, né? E qual é o outro extremo? O outro extremo é desacreditar completamente da religião ou de qualquer tentativa espiritual. Eu particularmente vejo que as religiões e que os movimentos espiritualistas, eles têm recursos para contribuir, eles têm ferramentas para ajudar a disseminar a ordem, um pouco mais de senso, de ética, de pureza no mundo. E então também deixar isso de lado, eu acho que é ser radical demais e ir para o outro extremo. Então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Parece que eu vou até mudar de assunto, mas não vou, fica tranquilo. Eu vou falar agora de um novo inimigo brasileiro chamado Aedes aegypti, aquele mosquito cuja picada transmite um vírus que foi batizado por nós como Zika. E o pior é que se ele picar uma gestante, a criança pode sofrer de um mal terrível chamado microcefalia, e ela vai ter dificuldade na aprendizagem, dificuldade psicomotora, dificuldade de desenvolver sua linguagem. Então é um problema sério. E como combater isso? Tem duas opções. Uma opção é, primeiro, você evitar que ele se reproduza, e naturalmente você vai exterminando ele, acabar com ele. E outra opção, que não é a ideal, é você passar um repelente no corpo e evitar que ele se aproxime. Então por que eu estou dizendo isso? Porque as duas opções que nós falamos anteriormente, de uma pessoa se dedicar e acreditar apenas na fé, ou uma outra pessoa ir para o outro extremo e desacreditar por completo na espiritualidade, buscar uma solução meramente material, ambas são repelentes. Ambas podem surtir um efeito temporário. Por que um repelente é um problema? Por dois motivos. Primeiro, que o repelente não acaba com o mal, não combate o inimigo, no caso o mosquito. E segundo, porque a sua ação é temporária. Daqui a pouco o efeito vai passar e o mal vai retornar. Tudo nos leva a crer que mais do que nunca a gente está precisando do velho e bom equilíbrio. Até porque a condição do mundo hoje em dia, social, política, até ecológica, é uma condição tão complexa que parece que só a religião não vai resolver e só a ciência também não vai resolver.
Precisa haver essa combinação perfeita de ações sociais bem elaboradas, científicas, inteligentes e até políticas, e ao mesmo tempo um conjunto de pensamentos filosóficos e recursos espirituais e ferramentas para que a gente realmente possa purificar as pessoas, o coração das pessoas, e tudo isso junto pode trazer realmente uma solução. Eu acho que o mundo está se encaminhando exatamente para essa condição na qual, se aparecer uma religião com pureza, uma religião também que some o lado intelectual, o lado político, o lado filosófico, o lado social, e como eu disse, oferecendo recursos para que a pessoa faça um trabalho interno, eu acho que aí a gente vai poder atrair os grandes pensadores do mundo. E enquanto a gente não encontrar, diríamos assim, uma religião que reúna tudo isso, não tem problema, a gente pode individualmente tentar encontrar esse equilíbrio interno. Se você, por exemplo, participa de uma religião, de um grupo espiritual, e que você não vê que tudo isso se apresenta diante de você, você trabalha internamente e tenta contribuir com o seu grupo. Se cada um fizer isso, acredito que a gente chegará mais rapidamente na meta. Óbvio que você também tem que saber que mesmo tentando contribuir com o seu grupo, você vai encontrar pessoas que não têm esse interesse, que estão fechadas em suas caixinhas e que são até radicais contra qualquer tipo de ação diferente de uma ação religiosa. Mas as duas coisas, como eu disse, acho que são importantes e elas devem andar lado a lado. Então, agora eu me lembrei de uma passagem da Bhagavad Gita que tem até certo ponto a ver com o que a gente está falando. No início do diálogo entre Krishna e o guerreiro Arjuna estava querendo abandonar o seu dever, que era participar de uma batalha, e ele caiu numa grande lamentação, e quando ele então pede ajuda para Krishna, Krishna começa a falar sobre a ciência espiritual, e dizendo que ele estava muito identificado com o corpo, ele teria que transcender essa condição corpórea, e sugeriu que ele praticasse yoga. Ele falou sobre Sankhya Yoga, sobre Karma, sobre Jnana, sobre Bhakti Yoga, vários tipos de yoga, e depois de apresentar essa proposta, Krishna então concluiu dizendo: Arjuna, então levante-se e lute. Aí Arjuna falou: peraí, eu estava gostando tanto da conversa, né? Você dizendo que eu tinha que praticar yoga e meditação, e ao mesmo tempo agora você está pedindo para que eu lute. Aí ele diz: por favor, definitivamente qual dos dois é melhor? Eu tenho que lutar, ou eu tenho que fazer yoga, ou eu tenho que praticar espiritualidade? Ou seja, com isso, ele traduziu uma mentalidade que a gente costuma ter, que é ou uma coisa ou outra. Ou eu me dedico à vida espiritual, ou eu me dedico simplesmente à vida material. Mas qual foi a resposta de Krishna? Tasmad sarvishu kalishu man anusmara yudhya cha. Ele disse o seguinte: Arjuna, o tempo todo você tem que estar meditando, você tem que entrar no estado meditativo, mas ao mesmo tempo você precisa lutar. As duas coisas. Se a gente só busca espiritualidade, como eu já disse, é uma fuga, é um processo fanático. Mas se você também desconsidera o lado espiritual e só busca uma solução material, também é um materialismo, é uma visão também limitada. Então, de novo, a ideia é o velho e bom equilíbrio. Queria falar um pouco mais sobre o tema religião, porque às vezes quando a gente ouve essa palavra, a gente se incomoda, né? Mas talvez a gente realmente não se incomode com a religião, no sentido de que religião é uma religação com Deus. O que nos incomoda são as instituições religiosas que muitas vezes acabam deturpando a essência da religião. Porque esse religar é um processo individual, é uma autorrealização, não é um grupo, não é uma instituição que vai te religar. Ela pode contribuir com isso, mas em última análise o processo é totalmente individual. Então eu acho que a gente não tem um problema específico com a ideia da religação, e sim com a ideia de uma religação cuja essência foi deturpada por uma mentalidade material. E eu vou terminar esse vídeo compartilhando com vocês duas lembranças que eu tive acerca do nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada.
Uma delas, ele se reuniu com seus discípulos e ele disse a eles que Krishna, Deus, poderia dar a eles todo esse mundo, mas ele perguntou para os discípulos: o que vocês vão fazer com esse mundo? Vocês estão preparados? E os discípulos se entreolharam e não souberam responder, ou seja, o que ele quis transmitir, a ideia que ele quis transmitir é que não basta espiritualidade, não basta fé em Deus, nós precisamos de uma inteligência prática, nós precisamos saber organizar esse mundo e precisamos até entrar na política, obviamente do ponto de vista positivo espiritual. Então não é tão simples assim e nós ainda estamos engatinhando nesse caminho. E a segunda situação que também é interessante, muitas vezes nosso guru ele falou sobre cataratas, ou seja, uma pessoa que tem um problema na visão, que tem a doença de cataratas e com essa catarata ela não pode enxergar bem, a visão dela fica turva. E ele dizia que a solução certamente não é arrancar os olhos, mas curar a catarata, remover a catarata. Então a religião também é uma espécie de olhos, ela propõe uma visão com mais fé, com mais esperança, com mais espiritualidade, só que na era que nós estamos vivendo, na era de Kali, a influência externa pode trazer um véu de ilusão que não deixa de ser uma catarata, ou seja, as religiões estão sofrendo muitas vezes dessa catarata espiritual, ou melhor, catarata na sua visão espiritual. Agora, devemos rejeitar a religião, devemos rejeitar qualquer proposta espiritual? Não, nós devemos tentar tratar dessa catarata, remover essa catarata e extrair a essência do conhecimento espiritual e da prática espiritual e desenvolver uma visão mais espiritual, evidentemente. É claro que quanto maior for a religião ou a instituição, esse trabalho se torna mais difícil, por isso nós temos que fazer um trabalho interno. Nós devemos nos preocupar mais com a nossa catarata e não com a catarata da religião da qual nós participamos. Nossos olhos estão cobertos por muitos véus de maia, de ilusão, e nós precisamos trabalhar com essa remoção, e se individualmente fizermos isso, também poderemos colaborar com a instituição na qual nós pertencemos, tanto é que a ideia de uma instituição são membros ativos que tentam um trabalho interior e se reúnem e conversam e se iluminam uns aos outros, e no final das contas o todo é beneficiado. Então, como eu disse, a conclusão é esse equilíbrio, é buscar sim a espiritualidade, a religiosidade no sentido puro da palavra e ao mesmo tempo contar com a ajuda da ciência, com qualquer tipo de ajuda e criar então esse equilíbrio que vai trazer uma solução maior e mais definitiva. Bom, espero que vocês tenham gostado do tema. Eu agradeço ao Dhira Chaitanya que trouxe essa ideia para a gente refletir. É um tema muito profundo, eu não me proponho a responder, é simplesmente um comentário e espero que vocês participem, coloquem seus comentários, se vocês tiverem perguntas, a gente pode dar prosseguimento ao assunto. Então, mais uma vez, obrigado pela participação e estamos aqui aguardando qualquer tipo de pergunta, tentando, de uma maneira ou de outra, contribuir para a gente pensar, né? Pensar esse mundo, pensar na nossa autorrealização e um ajudar o outro a entender como a gente pode se comportar cada vez melhor e, de alguma forma, participar da solução, ok? Foi um prazer mais uma vez, obrigado, Hare Krishna.